Dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos. Que Deus venha falar com a igreja, que Deus venha falar comigo, que Deus venha falar com cada um, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, amém? Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, ao Senhor falando para Abraão, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o seu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em sua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amados irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje
algumas lições que a Bíblia inteira vem nos falando. A Bíblia é um livro completo, ela é um livro que nos dá direcionamento de tudo. E nessa noite, o Senhor está falando para a gente: amada igreja, eu provo aquele que eu tenho grandes propósitos. Para grandes propósitos, para grandes vitórias, o Senhor nos prova. O Senhor quer saber se você é obediente mesmo, se você vai obedecer. No versículo 1 já está falando: Deus provou Abraão. Então, amado, que a gente venha saber que quando Deus, para aquele que Deus tem grandes promessas, o Senhor prova. O Senhor prova aquele que ele confia, o Senhor prova aquele que ele tem propósitos grandes. Então, amado, se o Senhor está te provando, quando o Senhor te provar, não murmure. Quando o Senhor te provar, não murmure. Faça como Abraão. Aqui na palavra do Senhor, com certeza Abraão ficou desapontado, triste, ficou sem entender. Mas na palavra do Senhor fala que ele somente obedeceu. Ele somente obedeceu. Em nenhum momento ele murmurou. Com certeza dentro dele deve ter sido uma grande tristeza. Isaac era um filho que Deus tinha prometido para ele. Ele teve já na velhice. Então a palavra que fala que ele tinha um grande amor. Era o único e amado filho de Abraão. E quando Deus pediu, Abraão não falou nada. No outro dia se levantou, pegou o menino, caminhou 3 dias. Aí a gente pode imaginar esses 3 dias de Abraão como foi. Se ele quisesse, ele podia ter escolhido não obedecer a Deus. Aí ele já sabia que ele não ia sacrificar o filho dele e ele não ia sofrer esses 3 dias. Ele não sofrendo nesses 3 dias, que deve ter sido uma ansiedade, sabe o que ia acontecer, deve ser 3 dias muito angustiantes, que Abraão escolheu viver. Se ele escolhesse não viver esses 3 dias, ele simplesmente não ia ser tão abençoado. Aqui a palavra do Senhor está falando que benditas foi todas as nações da terra por causa da obediência de Abraão. Então, amado, a gente tem que saber que vale a pena obedecer o Senhor. A gente tem que saber que independente da circunstância, nós precisamos obedecer a Deus. Eu não sei a vida sua, eu não sei a vida de ninguém, mas o Senhor, Ele sabe aonde o que a gente não está conseguindo abrir mão, o que a gente não está conseguindo obedecer. E o Senhor fala: independente de qualquer coisa, obedeça a voz do Senhor. Ah, mas se eu fizer desse jeito aqui, que é o jeito correto, eu vou perder uma boa grana. Ah, mas se eu falar a verdade completa para minha esposa, vai ser uma briga danada lá em casa. Ah, mas se eu fizer assim do jeito que o Senhor está mandando, aquela irmã, aquele irmão vai ficar chateado. Irmão, independente da circunstância, obedeça a voz de Deus. Independente de qualquer coisa, obedeça a voz de Deus. A irmã Rosângela pregou na terça-feira: para a gente ser cristão verdadeiro, para a gente viver verdadeiramente o propósito de Deus, é necessário que a gente abra mão de muitas coisas desse mundo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nós precisamos nos encher da palavra, para que nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar do nosso ego, nos esvaziar desse mundo. Porque esse mundo, irmão, ele tem muitas coisas aparentemente boas para nos oferecer. Só que em Tiago 4,4 vai falar: amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se você quer ser amigo de Deus, se você quer ver os propósitos de Deus, coloca de lado um pouquinho os seus próprios propósitos. Coloca de lado um pouquinho o que for do teu coração, porque a Bíblia fala: o coração do homem é enganoso. Amado, Jesus está às portas.
muitas igrejas, muitas pessoas, até a gente mesmo, às vezes a gente quer pregar que você precisa de ser abençoado nessa terra, que Deus tem o melhor para você nessa terra, e Deus tem mesmo. Mas o principal é as coisas celestiais. O que você deve buscar em primeiro lugar são as coisas celestiais. Como você vai alcançar as coisas celestiais? Obedecendo a verdade, obedecendo a palavra. E aí sim, depois disso, pode ser que o Senhor te abençoe nessa terra. Mas primeiro as coisas do reino, primeiro as coisas celestiais. Porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida, através da sua obediência, através da minha obediência. Deus vai abençoar não só a sua vida, mas Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu bairro, Deus quer abençoar a sua igreja, como foi com Abraão. Através da obediência de Abraão foram benditas todas as nações da terra. Nós precisamos abrir mão das coisas da terra, das coisas do mundo, para conquistarmos as coisas celestiais, para prepararmos o que o Senhor, para nos prepararmos para o que o Senhor tem para nós, para nos prepararmos para a vinda de Cristo. Amado, e aqui aconteceu, enquanto Abraão caminhava, e quando Abraão deixou os moços e o jumento, e foi somente com o seu filho, o que aqueles dois servos que estavam com ele pode ter pensado? Tá ficando doido. Ficaram sem entender. O próprio filho dele, Isaac, falou o quê? Pai, tá aqui tudo, mas cadê o holocausto? Aí Abraão falou, Deus proverá. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que a maioria das pessoas não vão te entender. A maioria das pessoas vão achar que você está ficando louco, maluco. Mas eu quero te dizer que obedecer ao Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. Obedecer à vontade de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Ah, mas o que eu tenho que abrir mão? Você tem que abrir mão daquilo que o Senhor tem dito para você. Porque nós verdadeiramente sabemos o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, para nos beneficiar, nós escolhemos o errado. E a palavra do Senhor fala que a direção do justo é a justiça. Que a gente tem que se guiar pela justiça. Ah, mas eu tenho que escolher. Eu pago esse imposto ou sonego esse imposto? Não precisa de pedir direção para isso. Você vai fazer o que é certo, porque você sabe o que é certo. Ah, eu faço certo ou faço errado? Você sabe, então você faz o que é justo. Você faz o que o Senhor tem dito para você fazer. Se você quer viver as promessas do Senhor, quer viver os propósitos do Senhor, abandona tudo que é injusto. De repente o contador chega e fala assim, olha, esse funcionário tem direito disso. E de repente você pensa assim, mas ele nem sabe que ele tem direito disso, isso daí é muito para ele. Amado, faça sempre o justo, faça sempre o certo, porque o Senhor vai te honrar. Às vezes na hora pode parecer que seja algum prejuízo para você, mas o Senhor quer te honrar na obediência. O Senhor tem preparado para você coisas grandiosas, o Senhor tem preparado para você coisas sim, espetaculares, e às vezes você está deixando por causa de coisas pequenas, por causa de migalhas. Você não tá concretizando na sua vida o que Deus tem para você. Então, ande em obediência, vive em obediência, busca a palavra de Deus, busca a direção de Deus em tudo que você for fazer. O Senhor, Ele quer te abençoar. O Senhor, Ele quer que você obedeça. Eu imagino Deus falando isso para Abraão e Deus torcendo para que Abraão fizesse o correto. E Abraão fez o correto. Abraão creu. Amado, creia na sabedoria de Deus.
Creia que você não sabe nada, que eu não sei nada, e que o Senhor sabe tudo, e que o Senhor manda você fazer é para o seu próprio bem. Se o Senhor está mandando você fazer isso, é para o seu próprio bem. Por mais que você enxergue que é uma coisa que vai te prejudicar, mas para o Senhor sabe que é para o seu próprio bem. Então, o que eu tenho para te dizer: creia na sabedoria do Senhor, assim como Abraão creu. Abraão falou para os moços dele: nós vamos, depois de adorarmos, voltaremos. Pela fé ele falou isso, porque ele estava indo disposto a sacrificar o seu filho, mas pela fé ele estava crendo que alguma coisa Deus ia fazer de diferente, que algo sobrenatural Deus ia fazer. Então creia no sobrenatural de Deus. Creia que Deus vai fazer algo sobrenatural que você nem imagina. E aí a gente vê aqui, eu deixei então cinco lições aqui dessa palavra. Deus, ele prova aquele que ele quer abençoar. Deus tinha para Abraão uma promessa maravilhosa e Deus provou para depois abençoar. Segundo, obedeça independentemente da situação. Obedeça independente da situação. Assim como Abraão. Abraão amava seu filho, mas ele amou mais a vontade de Deus. Você tem nessa terra muitas coisas que você ama, mas coloque sempre o Senhor em primeiro lugar. Você pode ter nessa terra muitas coisas, de repente até um filho mesmo. Imagina o Senhor pedir um filho. Que situação difícil Abraão passou. E a gente tem tantas outras coisas que a gente ama nessa terra. Amado, que nós venhamos primeiro obedecer ao Senhor, depois amar as nossas coisas, assim como fez Abraão. Abraão amava muito seu filho, mas ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Terceiro, creia na sabedoria de Deus. Creia que Deus sabe para onde está te levando. Creia que Deus sabe o melhor para a sua vida. Independente de você achar, deixa o seu achismo de lado e creia na sabedoria de Deus. Quarto, a maioria das pessoas não vão te entender. A maioria das pessoas não vão nos entender quando nós vivermos verdadeiramente o propósito de Deus. A gente sempre ouve que ser um verdadeiro cristão é andar na contramão do mundo. As pessoas querem muitas coisas, as pessoas querem muitos bens, as pessoas querem muitas bênçãos. E nós queremos muita intimidade, nós queremos muita renúncia, nós queremos renunciar àquilo que nos faz mal, nós queremos ouvir Deus falar com a gente, nós queremos nos santificar. E a maioria das pessoas querem bens, querem bênçãos, querem apenas bens, querem apenas bênçãos, querem apenas saúde. Nós queremos muito mais que isso, nós queremos intimidade com o nosso Criador, nós queremos buscar a nossa santidade, nós queremos morar no céu. Quinta coisa, vai valer a pena. Através da tua obediência, Deus pode abençoar todas as nações. Vai valer a pena obedecer a Deus, porque através da nossa obediência, grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas, nas vidas dos nossos e nessa terra. Amém? Eu quero orar por vocês. Deus amado, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu te rendo graças por essa palavra, Senhor, e eu te peço, Pai, coloque em nós, Deus, um coração obediente, Senhor, coloque em nós, Pai, um coração transformado, Senhor, coloque em nós, Pai, um coração renovado, Pai. Nós queremos viver as tuas promessas, Senhor, através da obediência, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha gerar frutos na tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo, Pai, que essa palavra, Pai, venha gerar, Pai, frutos, Senhor, virtuosos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que direcione a tua igreja, Senhor, que usa, Pai, as nossas vidas, Senhor, que derrama bênção sobre nossas vidas, Pai, que nós venhamos viver os teus propósitos, Senhor.
Cura, Pai, cada um, Senhor, que está no seu lar precisando de cura, Senhor. Derrama suas bênçãos, Pai, sua provisão, Pai, assim como o Senhor proveu o cordeiro, Pai. Derrama sua provisão no lar de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém.